Bom, e sobre a aprovação da indicação de Prats e possíveis impactos na política de preços da estatal, vamos conversar agora com o economista e professor da FAC São Paulo, Rodrigo Simões. Oi, Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos da Jovem Pan. Bom, Rodrigo, após a confirmação de Prats na presidência, as ações ordinárias da Petrobras fecharam o pregão com queda de 2,63%. Por que essa reação do mercado? Conta pra gente. Bom, vamos lá. O Jean Paul Prats, apesar dele ter um conhecimento técnico, ele ser do setor, ter formação no setor, essa indicação política do Jean Paul Prats por parte do governo do PT, começa a mostrar para o mercado que a Petrobras tomará um novo rumo de administração. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Aí pergunta-se, né, mas qual rumo é esse, né? É a interferência do governo na política de preços e na condução dos objetivos estratégicos da Petrobras. Então, o Jean Paul Prats ele vai ter um grande desafio, que é o quê? É garantir o crescimento da empresa, aliado, tá, as estratégias e as expectativas do governo que o colocou lá, tá, verificar também e dar condições para o desempenho financeiro da estatal, o retorno dos acionistas e principalmente o maior beneficiado, né, ou prejudicado no caso, que é a população brasileira, porque o preço do combustível impacta em tudo. Então, sim, se eu puder concluir, de certa forma, o Jean Paul Prats, ele tem desafios, tá? E tem provavelmente ações já no curto prazo. Então, olha só como o mercado vai interpretar isso. No curto prazo, quais são os possíveis atos que o Jean Paul Prats irá tomar? Primeiro, ele vai querer fazer ações alinhadas com o governo. Segundo, vai querer reduzir a distribuição de dividendos para poder fazer reinvestimento na parte de refino. Terceiro, rever a política de desestatização, né, de desinvestimento da estatal, ou seja, não privatizar o que estava sendo encaminhado para isso acontecer. Um ponto bom que eu vejo é que ele, nos planos dele, ele deseja ampliar a parte de produção de energia renovável. Eu acho isso legal, essa transição energética é bacana. E por último, vir aí a possível indicação aí dos conselhos, né, provavelmente, talvez com cargos políticos ou não. Então, essas medidas, já de imediato, preocupam o mercado, tá? E os desafios que ele vai enfrentar, que também preocupa o mercado, qual que é? O diesel, que está com preço defasado, na casa dos 12%. Segundo, a paridade de preços. Ele quer mudar essa paridade de preços, ele acredita que, como a estatal ela não é uma empresa 100% privada, se basear no preço e na cotação internacional não dá certo para a petroleira. Esse é o segundo ponto, que é um desafio, não sabemos como isso será na prática. E o terceiro ponto que deixa o mercado preocupado é que mês que vem tem aí a desoneração da gasolina, né, que vence aí em fevereiro, então você vê que ele tem aí um cobertor mais do que curto para poder alinhar as expectativas do governo que o colocou lá e também o que o mercado espera. Porque, na verdade, no fundo, quem são os acionistas da Petrobras? O governo e milhares de pessoas que guardam as suas reservas, guardam as suas poupanças, acreditam no título da petroleira e agora não se sabe do futuro, não se sabe o que vai fazer. Bom, Rodrigo, aproveitando que você falou deste receio por parte do mercado de que Jean Paul Prats modifique ou interfira na atual política de preços da estatal, queria lhe perguntar, mas por que tanto receio, hein? Não tem como fazer uma política de repente melhor, que não promova tantos aumentos nos preços dos combustíveis? Ou essa é a ideal realmente? Olha, em se tratando de mercado, essa seria a ideal. Deixar que flutue os preços de acordo com a cotação internacional, tá? E mesmo que o preço do combustível suba momentaneamente, se nós fôssemos um país com boa liberdade econômica e com uma boa condução do governo e não ingerência, ainda que o preço do combustível subisse, a população como um todo teria sua contrapartida
benefícios de serviços prestados para a sociedade. Por quê? Porque boa parte dos lucros da Petrobras vai para o próprio governo. Só que o que acontece? Nós já vimos esse filme antes. Lá no passado, quando tentou-se congelar preços, lá no governo Dilma, tentou-se congelar preços dos combustíveis para poder conter a alta da inflação, o que aconteceu? Aumentou os prejuízos da Petrobras, acumulou muito, perdeu muito valor de mercado e o filme nós conhecemos. O que foi feito na época? Congelou o preço, vendia gasolina mais barato do que toda a concorrência não aguentou, ou fechou as portas, ou foram embora e acumulou prejuízo para os acionistas, prejuízo para todos, virou ali um cabide de emprego, então assim, de políticos, enfim, esse foi o drástico filme que nós vimos aí no passado recente. Pergunta agora da doutora Elaine Keller. Ele fez, o senador, né, o agora ex-senador, fez, enquanto estava ali no grupo de transição do atual governo, fez uma crítica dura a Pedro Parente, né, que retornou com a política de preço de paridade internacional, né, o preço de paridade internacional aí com o barril de petróleo, ou seja, o preço daqui atrelado ao preço do exterior. E ele disse que se Pedro Parente tivesse mantido ali a política de autossuficiência da Petrobras, né, de busca da autossuficiência da Petrobras, porque ainda não temos, não teríamos ali a pressão inflacionária em 2022. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, em partes, Porque, assim, se você mantém a política de preços, Elaine, com certeza, em momentos de choque, principalmente de choques e cotação internacional, nós vamos ter o aumento realmente, seja do diesel, da gasolina, enfim. A questão fundamental é o seguinte, é que na Petrobras nós temos o maior acionista, que é o governo, que acaba prejudicando o desempenho da petroleira, com essas ações e essa ingerência em cima da Petrobras. E tem também uma questão que prejudica muito, que essa idealização que nós temos hoje, no atual governo, vamos se dizer, de que o Estado tem que ser o condutor do desenvolvimento econômico via estatal. Só que aí é um problema, porque se você quer conduzir o desenvolvimento econômico e você, governo, sendo o condutor, você acaba tirando a oportunidade das empresas e da iniciativa privada trazer o quê? Trazer competição. Porque se você tem várias empresas competindo no mercado, elas vão lutar pelo cliente. Ou seja, vai vender mais quem prestar o melhor serviço, a melhor qualidade, pelo melhor preço. Agora, se você só tem uma empresa, onde a maior parte, onde é praticamente ali um monopólio, onde o governo é o principal acionista, então, assim, você não tem muito benefício para a sociedade. Por isso que você tem tanta propaganda falsa, dizendo que, olha, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. O povo brasileiro, principalmente a camada mais pobre, nunca viu R$1 desse royalties. Essa que é a verdade, sabe? Então, assim, o que acontece? Liberdade econômica. Nós precisamos ter liberdade para as pessoas decidirem o que querem fazer com o seu dinheiro, as empresas decidirem onde devem investir, e deixa que os agentes, através da livre concorrência, deixem os preços se equilibrarem. Não sei se consegui responder aqui a sua dúvida, sua pergunta. Rodrigo, a gente vivenciou no final do ano passado, do meio para o final do ano passado, recorrentes quedas nos valores, né, nos preços dos combustíveis, que alegrou bastante a gente. Mas há 2 dias a Petrobras fez um anúncio de um novo reajuste, né, aumentou o valor da gasolina. Qual deve ser a tendência, para este ano? Que os preços voltem a subir? Provavelmente sim. Por quê? Porque nós temos um pequeno problema agora, ainda lá em questão da guerra da Ucrânia, de mais sanções contra a Rússia. Então, se tiver um pouco mais de sanções contra a Rússia, principalmente no que aconteceu hoje, envio de tropas, de equipamentos, né, equipamentos militares, e a resposta
também da Rússia, do Putin contra isso faz com que, né, assim, metaforicamente falando, a torneira acaba fechando um pouco mais, o petróleo tem menos produção no mundo e aí a cotação acaba subindo. E isso reflete não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é possível sim que o petróleo ainda deu uma subida esse ano, tá? Devido a essa crise aí que nós estamos tendo ali por parte ali do leste europeu ali, entre a Ucrânia, a Rússia, e essa questão aí desses embargos aí que podem piorar um pouco. E aí as empresas nossas, aqui, empresas, a população, se preparar, porque isso impacta no quê? Alimentos, principalmente, né, que é transportado muito do transporte do alimento, combustível, frete e até mesmo insumos hospitalares, tá? Então isso tem bastante impactos aí. Dessa música não tem como a gente fugir, viu? Elaine. Prates, enquanto senador, em 2021, foi relator do projeto de lei 1472, que criava ali uma conta, a ideia era criar uma conta de estabilização do preço, né, do petróleo, até para ser aí uma medida intermediária entre o preço, o PPI, né, o preço de parâmetro internacional, e também não ser aí o que vinha se exercitando ao longo do governo do PT, principalmente no governo Dilma. O senhor acredita que esse projeto seja uma boa saída intermediária entre um e outro? Eu acredito que não, Elaine. Por quê? Porque isso ainda nunca foi testado. Esses cálculos e essas métricas, elas nunca foram, de certa forma, praticadas, tá? Então, assim, é muito difícil você meio que abrasileirar essa questão da paridade de preços, tá? Não é assim que funciona dentro dos agentes econômicos. Você não pode ter nenhum tipo de controle dessa forma, porque senão você distorce todos os preços, né? Toda a cadeia de preços você acaba distorcendo, e principalmente você pode até provocar, de certa forma, problemas na própria cadeia de produção, tá? Sendo a Petrobras a maior ali, que detém o maior share de mercado, acaba até prejudicando ali os concorrentes que podem não participar de todo esse benefício, vamos assim dizer, tá? Não existe uma métrica clara para isso, é uma ideia, tá? O Prates acredita nisso, apesar dele ter uma formação nisso, ele tem uma boa formação, ele quer tentar pôr isso em prática. Teremos que ver cenas dos próximos capítulos, tá? O que eu penso como cidadão é assim: se o governo quer ajudar a população na questão do preço, abra mão então da sua parte dos dividendos. Não tem jeito, sabe? Abra mão dos seus dividendos. Para quê? Para que possa fazer o reinvestimento necessário. Porque como é que vai fazer reinvestimento se você não tem capital para aportar? Ah, não, eu quero reduzir o dividendo que o acionista tem hoje. Só que aí hoje você tem milhares de acionistas que guardam as suas poupanças com os papéis da Petrobras. Você acha que esse acionista vai querer deixar o seu papel lá? Eu tenho alunos que me perguntam, às vezes os alunos têm só R$500 para investir. E esses R$500 está dentro da Petrobras. Se a Petrobras não vai dar nenhum retorno, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o papel. Ele tira o papel, as pessoas começam a desfazer dos papéis, a cotação cai, o valuation da Petrobras cai, a dívida aumenta, e aí a gente tem um pepino na mão aí em questão de pouco tempo, tá? Então, assim, são ações que tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção para não prejudicar aí a nossa economia. Doutora? Todos os governos no Brasil sempre falam em autossuficiência, ou seja, em transformar a Petrobras numa empresa que traga a nossa autossuficiência no petróleo. Qual é o maior gargalo para que isso aconteça? Por que isso não aconteceu até hoje? Está na questão do refino? A boa parte é a questão do refino, tá? Melhorou muito nos últimos tempos, tá? Melhorou muito, veio aumentando, sim, essa produção do refino, e essa é uma questão fundamental. E um outro ponto que é muito interessante, aí eu já vejo que é um ponto positivo do Jean Paul Prats, em ele assumir, é que
eu estou esperançoso, né, de que ele avance com a transformação, com a transição energética da Petrobras. A Petrobras consiga ali produzir o seu petróleo, porque o petróleo também você não consegue fazer com que os veículos parem de usar gasolina, enfim, petróleo, diesel, essas coisas, não tem como, mas com que ele acelere essa questão da transição energética para biomassa e para energia renovável. Então, esse seria um dos melhores mundos. Claro, atraindo também investimento e não querendo também que o governo faça todo esse aporte, né? A não ser, mais uma vez, né, que é o que eu estou falando, o que o governo abra mão da parte dos lucros dele para poder ajudar na transição da Petrobras. A Petrobras é uma empresa excelente, de bons técnicos, tá? De boa gerência, apesar de alguns furos aí no passado, mas tem um ponto positivo que eu acredito que o Jean Paul Prats pode conseguir nessa presidência dele, mas interferir no preço, interferir na gestão, em gerência política, tá? Querer redesenhar a roda, aí eu já acho que é muita pirotecnia pro meu gosto, sabe? Bom, conversamos então com o economista Rodrigo Simões. Rodrigo, boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite. Boa noite, Kalina. Boa noite, doutora Elaine. Foi um prazer mais uma vez, uma ótima noite para vocês. Igualmente. Obrigada.